Bom dia, um feliz sábado para você. Estamos iniciando mais um programa da Escola Sabatina. E vamos adorar ao Senhor cantando o belo hino, o hino de número 2 do Inário Adventista, Ó Adorai o Senhor. O Senhor na beleza da santidade, da glória e poder. Vinde prostrai-vos à sua grandeza. Ele é o princípio e sempre há de ser. Vinde a seus pés, ele é caridade, grande e piedoso, tardio em furor. Vinde adorá-lo por sua bondade, pela grandeza do seu santo amor. Ele criou o universo e a terra. Vinde adorai-o com fé e oração. Límpida fonte de bênçãos encerra, fonte de graça e de Como é gostoso, né, podermos louvar a Deus no seu santo dia, né, o dia de sábado. Vamos orar. Bom Deus, bom Pai, te pedimos agora que venhas estar conosco no programa da Escola Sabatina, em nome de Jesus. Amém. Todos os sábados nós temos um momento especial do Informativo Mundial das Missões. Nós estamos iniciando um novo trimestre, né, o segundo trimestre de 2021, e o excesso das nossas ofertas, né, vão contemplar, né, projetos da divisão interamericana. Você e eu podemos ajudar, participar, né, desses projetos através, então, das nossas ofertas. Mas antes, vamos assistir mais um informativo mundial das missões. Informativo Mundial das Missões. Conquistador de garotas ou conquistado por Deus? Daniel vivia no Suriname quando decidiu aprender o hip hop para chamar a atenção das garotas. Ele aprendeu bem a dançar, chegou até a vencer um concurso de talentos e conquistou fama e dinheiro. Mas certo dia, ele ouviu uma voz na sua mente que disse: "O que você quer da sua vida?" Daniel já havia frequentado uma igreja cristã e percebeu que a voz poderia ser do Espírito Santo. Entretanto, ele respondeu: "Por favor, Senhor, agora não!" E decidiu dançar até ficar velho, para então voltar à igreja. Porém, Daniel começou a ter pesadelos com demônios e que estava entre os perdidos na volta de Jesus. Ele percebeu que não estava salvo. Precisava voltar para Deus. Mas ele não voltou. O tempo passou e então Daniel encontrou na casa de familiares um DVD com o título A Verdade sobre o Hip Hop. Ele assistiu e ficou impressionado. Viu que o hip hop está associado à violência e a gangues. Naquela época, Daniel começou a frequentar uma série evangelística promovida pela Igreja Adventista no país.
Certa noite, na série evangelística, quando o pastor perguntou quem gostaria de ser batizado, Daniel decidiu que queria ir à frente. Entretanto, seu corpo começou a tremer e duas vozes falaram ao seu ouvido. Uma dizia: "Você vai abandonar a dança?" E a outra dizia: "Jesus é o caminho." Ele não foi à frente, mas naquela noite, já em casa, pediu forças a Deus para tomar a decisão correta. Na noite seguinte, o pastor fez um novo apelo e Daniel sentiu algo o empurrar gentilmente para frente. Daniel aceitou a Cristo, largou o hip-hop e hoje estuda teologia na Universidade Adventista do Sul do Caribe. Há 3 anos, as suas ofertas ajudaram a construir uma igreja para essa universidade, localizada em Trinidad e Tobago. E neste trimestre, iremos mais uma vez ajudar essa universidade. This time, the objective is to open a center of influence to train students in missionary service. Let us be generous. Veja que história maravilhosa que acabamos, de assistir. Então, eu e você podemos, através das nossas ofertas, fazer com que essas histórias se tornem realidade. E em meio à pandemia, nós temos esse aplicativo maravilhoso que é o 7Me. Portanto, você que ainda não baixou no seu smartphone esse aplicativo, vá lá, tome o seu smartphone e já baixe esse aplicativo e você vai ver que, além de ser um instrumento maravilhoso nas tuas mãos, você vai poder ajudar muitas pessoas que estão aí necessitadas de ouvir o Evangelho. Muito bem, vamos assistir a um vídeo maravilhoso do Compasso Livre. Até quando, em meio à pandemia, a esperança na volta de Jesus. Vamos assistir. Outro dia desses me perguntei da volta do meu Senhor, E do fundo da alma eu supliquei que seja hoje mesmo, por favor. Até quando, Senhor, até quando nós teremos que esperar? Até quando, Senhor, até quando nós teremos que chorar? Apressa esse dia, apressa o mais que puderes, ó Pai, pois nós já estamos cansados da luta e da dor. Segura-nos sempre em teus braços e afaga-nos com tua mão. Enquanto esse dia
Que essa seja a nossa oração em meio ao momento em que estamos vivendo. Nós podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco. Vamos orar? Bom Deus, bom Pai, ao darmos início à recapitulação da lição da Escola Sabatina, que o Senhor nos dê o entendimento necessário, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos então na lição número 1, um novo trimestre, uma nova lição, e aí vem esse título bem sugestivo, né? O que aconteceu? O verso para memorizar, nós encontramos aí em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É interessante, queridos, que quando nós vemos, né, esse verso maravilhoso, que fala sobre a criação desta terra, a criação, né, do homem, nós vemos de que o Senhor, ele esteve sempre, né, preocupado com a raça humana. E aí vem, né, um resumo da lição da escola sabatina. Primeiro, o que a Bíblia ensina sobre as origens? Que tipo de relacionamento Deus queria ter com a humanidade? Outra, qual era o propósito da árvore do conhecimento do bem e do mal? Que esperança a Adão e Eva foi dada depois que eles pecaram? Então aí está, né, um pequeno resumo da lição da escola sabatina que nós tivemos o privilégio de estudar, né, durante esta semana. E aí, na parte de domingo, vem aí um subtítulo bem interessante, né? Tartarugas do começo ao fim. E aí nos conta, né, a história aí de um cientista que ele havia acabado de dar, né, uma palestra sobre as órbitas dos planetas ao redor do Sol e a órbita do Sol ao redor do centro da galáxia. E aí uma senhora idosa que estava ali levantou-se e disse que a Terra, né, era um disco plano e que ela estava sentada sob o casco de uma tartaruga. E aí o cientista perguntou: mas e essa tartaruga, ela está apoiada no quê? E ela disse: está apoiada numa outra tartaruga. Sim, mas essas duas tartarugas que sustentam esse disco plano, como a senhora fala, da Terra, está sustentada no quê? Ah, numa terceira. E essa terceira, até o fim. Até o fim são tartarugas. Então, são ideias que as pessoas, infelizmente, têm aí fora, né? Eles muitas vezes não entendem a questão tão simples que Gênesis capítulo 1 nos mostra. A criação de Deus. Somente isso. Mas eles começam a inventar tanta coisa, né? E até esse absurdo de dizer que a Terra está sendo segura por uma gigantesca tartaruga, ou melhor, várias e várias gigantescas tartarugas, né, sustentam a Terra neste vasto universo. Pense. Então, no princípio, Deus o que fez? Ele criou os céus e a terra, né? Interessante, amados irmãos, que em Gênesis capítulo 1, né, verso 1, e mesmo em outros textos, o Senhor, isso aqui é uma coisa bem interessante, né? O Senhor não tenta provar que Ele é o Criador. Ele apenas diz o quê? No princípio, o que diz lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele só diz isso. Ele não diz, né, ou tenta se provar que Ele existe ou coisa parecida. Não. Ele apenas diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Não há ali uma argumentação elaborada para defender, né, esse conceito. Em vez disso, né, a lição nos diz aqui que é colocado de maneira muito simples, mas também o quê? Clara. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus, até a gente já viu aí, né, é o Elohim.
E o Elohim quer dizer o quê? Um Deus triuno, né? No princípio criou Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É somente isso. Né? Ou aceitamos pela fé, ou então fazemos como essa velhinha lá, né? Que acreditava que a Terra estava sendo segurada por uma enorme de uma tartaruga. Né? Então, na verdade, para que a gente possa crer na história de Gênesis capítulo 1, nós precisamos ter o quê? Fé. A fé é a única maneira de aceitar. E o que é fé? Fé é algo que nós não conseguimos, né, conceituar. Não há um conceito de fé. Nós acreditamos, né? Nós temos fé. E isso vai além da nossa razão humana. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade, porque quando nós não cremos, quando nós não temos fé em Deus, como é que nós vamos perpetuar a fé em nossa vida? Então, as pessoas têm dificuldades porque, em primeiro lugar, elas não acreditam em Deus. Não têm fé para isso, né? E é interessante, mesmo os secularistas, para eles manterem viva o conceito da existência da Terra, né, como eles pregam, eles também têm que ter fé em tudo aquilo que eles dizem. Essa senhora tinha fé que era tartaruga. Outros têm fé que nós viemos de uma ameba. Outros têm fé que nós viemos aí de um macaco. E assim por diante. Né? Mas, para crermos em Gênesis capítulo 1, nós precisamos realmente ter o quê? Ter fé. Né? Muito bem. Indo para frente aí na parte de segunda-feira, nós encontramos esse subtítulo aí, a imagem do Criador, né? Deus criou a humanidade, homem e mulher, à sua imagem. Ah, que interessante, né? A palavra de Deus nos diz, então, no capítulo 1, né, de Gênesis, que no 6º dia, Deus criou o homem e Deus criou o quê? A mulher. Né? E é interessante que nós somos semelhantes a ele, pois nós temos a faculdade do raciocínio, né? Embora tenhamos que falar, né, de Deus na terminologia humana, não devemos nos esquecer que Deus é um ser o quê? Espiritual, né? Como nós encontramos lá em João capítulo 4, verso 24. E ele, então, por ser um ser espiritual, ele possui características divinas. Então, tudo o que podemos dizer é que, em nossa natureza física, mental e espiritual, refletimos de alguma forma o nosso Criador. Por mais que muitas coisas sobre ele ainda estejam em menos para nós, ao menos para nós, né? Envoltas em mistério. No entanto, a Bíblia enfatiza os aspectos, né, espirituais e intelectuais da nossa mente. Interessante isso aí. Podemos desenvolver esses aspectos, né? A singularidade da mente humana, o que torna possível o relacionamento com Deus, né, diferencia-se da mente dos outros animais criados. Né? Deus nos criou com esta capacidade, né, de raciocinar e de interagir com o nosso Criador. A senhora White, no livro Patriarcas e Profetas, página 46, ela diz o seguinte: o próprio Deus deu a Adão uma companheira, proveu-lhe uma auxiliadora, alguém que o ajudasse e lhe correspondesse, que estivesse em condições de ser sua companheira e que poderia ser um com ele, em amor e companheirismo. Eva foi criada de uma costela tirada do lado de Adão. Por quê? Significando que não o deveria dominar como a cabeça, nem ser pisada sob os pés como se fosse inferior, né? Mas estar ao seu lado como igual e ser amada e protegida por ele. Este foi o plano criado por Deus lá nos dias da criação, onde Gênesis 1 nos diz. O que aconteceu depois do pecado, né? Infelizmente, né, a mulher passou a ser taxada como um
uma coisa, um objeto. E até hoje nós encontramos em muitos lugares mulheres que não têm nenhum valor. Ou quem sabe elas desejariam ter o seu valor, mas na sociedade onde vivem, né, elas são subordinadas aos homens. E esse não é, né, o que Deus criou lá na criação. Gênesis capítulo 1 nos diz que a mulher foi criada para ser igual ao homem, uma companheira idônea. Vejamos, né, e revejamos os nossos conceitos, né, sobre esta questão. Na parte de terça-feira, nós encontramos então esse subtítulo, né, Deus e a humanidade juntos. Observe, né, diz aqui a lição, as primeiras palavras ditas por Deus ao ser humano, né, pelo menos conforme elas aparecem aí na Bíblia, né? O Senhor, como nós vimos aí na parte de segunda-feira, o Senhor, ele deu a capacidade, né, para o homem raciocinar, mas ele também deu a capacidade de procriação, de reproduzir, né? E ele também mostrou a terra, né, a criação, e lhes ordenou que o quê? Povoassem essa terra e que subjugassem e dominassem a terra. Então, tudo isso Deus deu ao homem, né, quando ele o criou. E ele deu também, né, ele também mostrou ao casal plantas que eles podiam comer. Em resumo, de acordo com a Bíblia, as primeiras palavras de Deus para o homem e para a mulher tratavam especificamente do quê? Da interação e do relacionamento deles com o mundo físico, né? Além disso, né, com essas palavras, Deus deu os primeiros passos em direção ao relacionamento com a humanidade. Ele falou com o casal, deu-lhes ordem, disse-lhes que deviam fazer, né? Também existia uma responsabilidade, né, implícita nas palavras. Deus pediu que eles tivessem o quê? Domínio sobre essa maravilhosa criação e que ele mesmo havia feito, né? E é interessante, queridos, que Deus se dirigiu a Adão e Eva como seres o quê? Inteligentes, que poderiam responder à sua bondade e entrar em comunhão com Ele, né? Veja que interessante, né? Com seres inteligentes que poderiam que interagir com o Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Diferente, né, daquela teoria de que o homem veio de uma ameba, veio aí de uma larva, ou coisa parecida. Não. Deus criou o homem, né, inteligente, com a capacidade de interagir com o seu próprio Criador, né? Vamos à frente, vamos à parte de quarta-feira, vem aí o subtítulo, né? Junto à árvore. É interessante, amados irmãos, que agora Deus lança um desafio para aquele casal, né? O casal edênico, Adão e Eva. E ele disse para eles assim: olha, vocês têm o privilégio de cuidar deste jardim. Aliás, o Jardim do Éden era algo fantástico. Nós conhecemos, né, através aí da internet, da televisão, e alguns já tiveram o privilégio de conhecer pessoalmente, jardins maravilhosos ao redor do mundo. Mas nenhum desses jardins, né, que nós achamos aí a sétima, oitava, nona maravilha do mundo, são para acompanhar o que foi o Jardim do Éden. O Jardim do Éden era simplesmente perfeito. E Deus disse para eles: olha, vocês vão cuidar desse jardim, vocês vão trabalhar, né, nesse jardim. Mostrou todos o que havia dentro daquele jardim, mas em especial ele disse: olha, existe
uma árvore, vou mostrar para vocês. Tá vendo essa árvore aqui? Essa árvore é minha, é de minha propriedade. E ela vai ser chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, vocês não devem se achegar a esta árvore, vocês não devem comer do fruto desta árvore. Ok? Ok, responderam, né? O casal, como a gente viu na parte terça-feira, o homem e a mulher foram criados de maneira inteligente. Né? Eles poderiam conversar, interagir com o seu Criador. Então eles responderam, sim, Senhor, nós iremos fazer isso. Mas, amados irmãos, como é perigoso ou perigosa, né? A tal da curiosidade, ou então andar em caminho proibido. Parece que o que é proibido é uma coisa que nos chama a atenção. E parece que viver perigosamente, alguns, né, para alguns, é uma coisa maravilhosa. Então, quando eles estavam ali no jardim, e eles estavam em meio a todas aquelas árvores que estavam ali presentes, né, eles sabiam que aquela árvore em especial, eles não deveriam chegar perto dela, nem ir à sua sombra, ou então comer do fruto, né? Muito menos comer do fruto. Mas sabe, queridos irmãos, amigos, você que me assiste essa manhã de sábado, parece que o que é proibido, como eu disse a vocês, né, nos aguça a curiosidade. E não demorou muito, lá estava Eva. Né? Estava ali longe do marido, não sabemos qual era a circunstância, mas o inimigo de nossas almas, né, Satanás, se aproveitou desse momento. E ele então se disfarçou de uma serpente que era o animal mais belo da criação. Não é como hoje nós conhecemos, né, mas era um animal maravilhoso. E então ele começou a conversar com Eva. E quando a gente está tão aguçado pelo que é proibido, a gente fica meio, né, fora de si. Porque se Eva estivesse ali, quem sabe por engano, ela com certeza já sairia correndo ao ver aquele animal falando, porque os animais não falam. Mas como ela estava ali, né, enfeitiçada pela curiosidade, pelo que é proibido, ela começou a dar ouvidos. E então a serpente disse para ela, olha, Deus disse que não era para vocês comerem do fruto. É porque ele sabe que se vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então ele tomou o fruto e deu a Eva. Ela comeu. E ela levou então para o seu esposo. Quando Adão a viu, ele já viu que a áurea santidade que cobria aquele casal edênico havia sumido de Eva. Ele poderia agora, já de sã consciência, né, pedir a Deus ajuda, dizer ao Senhor, Senhor, o que eu faço agora? Lá está a pessoa que eu mais amo nesse mundo. Eva, a esposa que o Senhor me deu. E olha a situação que ela está, o que eu faço? Mas ele tentou resolver pelas suas próprias forças. E a gente conhece o final da história. Né? Então, Eva foi enganada, mas Adão, né, ele pecou conscientemente. Ele sabia o que estava fazendo. Né? Então, portanto, o nosso relacionamento, né, com Deus pode ser eficaz e duradouro apenas se escolhermos livremente aceitar o quê? A sua vontade, que é o quê? O melhor para nós. Então, o relacionamento agora estava quebrado entre o casal edênico e Deus, justamente, né, por eles terem desconfiado da palavra do Senhor. O que o Senhor havia dito para eles? É o que nós encontramos aí, né, na parte de quinta-feira, né, rompendo o
relacionamento, né? E então aqui a lição nos diz que por mais deplorável que fosse a transgressão, né, cheia de possíveis infortúnios para a família humana, a escolha de Eva não envolvia necessariamente a raça na penalidade dessa transgressão. Olha o que o comentário adventista está dizendo, né? Não foi a escolha de Eva, mas a deliberada escolha de Adão, na plena compreensão de uma ordem expressa por Deus, que tornou o pecado e a morte a sorte inevitável da humanidade. E o comentário encerra: Eva foi enganada, mas o mesmo não ocorreu com Adão, porque Adão já havia visto, como eu disse a vocês, né, aquela áurea de santidade que cobria Eva, já não tinha mais. Então, ele deveria ter pedido a Deus ajuda. E aqui vem algo maravilhoso para nós e para a nossa reflexão. Quando estivermos, né, em momentos de perigo, quando estivermos, quem sabe, em algum lugar proibido, não avancemos mais. Não demos o passo seguinte, mas peçamos a Deus ajuda. E o Senhor enviará o socorro bem presente naquele momento, né? Então, como resultado, né, dessa flagrante transgressão ao mandamento dado por Deus, né, o relacionamento, o que aconteceu, né? Ele foi rompido. Que pena, né? Que dó. Tudo estava indo tão bem e de repente agora esse relacionamento é rompido. Né? E eles tentam fugir da presença do Senhor. Deus chega no jardim do Éden e ele chama por Adão, né? Mas Adão e Eva estão o quê? Escondidos. E quando agora Deus os encontra, porque nós não podemos e não temos condições de nos esconder de Deus. Deus está em todos os lugares. É claro que ele já localizou Adão. E ele pergunta a Adão o que ele fez. E ele joga a culpa em quem? Na esposa, em Eva. A mulher que o Senhor me deu. Quando ele pergunta para Eva, Eva joga a culpa para a serpente. E assim vai. Parece, né? Muitas vezes a história de cada um de nós. Nós, ao cairmos em pecado, ao darmos vazão a algo proibido, quando quebramos os mandamentos do Senhor, muitas vezes, ao invés, né, de haver um arrependimento genuíno, a gente começa o quê? A lançar a culpa nos outros. Infelizmente, é assim, né? Então, graças a Deus, que Deus, de uma forma ou de outra, ele tinha um seguro. Por que que nós fazemos um seguro de carro, um seguro de casa? Né? Nós fazemos um seguro não porque nós queremos que o nosso carro seja roubado, nossa casa incendiada, não. Pelo contrário, a gente faz porque se por um acaso acontecer, nós estamos o quê? Segurados. Então Deus também fez o seu seguro. E esse seguro foi o quê? A promessa do Messias da vitória, né? Embora vagamente apresentada, afastou a escuridão que o pecado havia trazido. Deus chegou para Adão e Eva e disse a eles: olha, vocês agora vão ter que matar uma ovelhinha e vocês vão ter que sacrificar essa ovelhinha, e essa ovelhinha ela vai ser ou representará, né, o Messias que há de vir. A senhora White nos diz que Adão chorou muito, mas muito mais do que nós choramos pelos nossos mortos queridos hoje, quando ele tirou a vida daquela inocente ovelha que estava morrendo no seu lugar. Mas sem o derramamento de sangue, né, não haveria remissão dos pecados. E daquele dia em diante, né, a promessa de que Jesus um dia viria a essa terra para dar a sua própria vida
passou de geração a geração. As próximas lições desse trimestre, com certeza nós iremos, né, ver o desfecho, né, dessa história maravilhosa. E finalizando agora, já na parte de sexta-feira, né, nós encontramos esse texto. Deus nos criou à sua imagem para que tivéssemos comunhão amorosa com Ele. Embora a entrada do pecado tenha destruído a união original, Deus procura restaurar esse relacionamento por meio do plano da redenção. Como criaturas dependentes, a vida assume verdadeiro significado e clareza somente quando nos unimos ao Criador. Este mundo, amados irmãos, ele está fadado à destruição. Nos dias atuais em que estamos vivendo, muitos ficam aí fazendo apostas, né, para ver o que vai acontecer. Se vai morrer mais gente, se não vai. Se vai chegar vacina ou se não vai. Se o governo vai fazer isso ou não vai fazer. Quando nós estamos afastados do nosso Deus, é isso que permeia a nossa mente. Mas quando a nossa mente está cheia do Criador, então nós temos palavras de esperança para levar as pessoas. Portanto, você que me assiste esta manhã, eu quero te fazer um convite. E é bem simples. Deixe de dar ouvidos, né, a mensagens que só nos deixam para baixo, só nos trazem o desânimo. Não propague isso, né, no WhatsApp, no Facebook, não. Seja um propagador das palavras do Criador, de esperança, de alegria, que Jesus irá voltar a esta terra. Esse deve ser, né, o pensamento que permeia a nossa mente. Que Deus possa te abençoar a você ser um propagador de esperança, não de morte, de estatísticas, não. Isso não compete a nós cristãos. Claro que nós estamos preocupados, claro que nós devemos nos cuidar, claro que nós devemos tomar todas as precauções, mas não vamos fazer disso, né, o nosso palanque. Pelo contrário, nosso palanque é a pregação da palavra de Deus, que ele voltará a essa terra. Seja, então, um propagador da mensagem do Senhor. Né? Muito bem. Hoje à tarde, né, logo após aí o teu almoço, a tua sonequinha sabatina, né? Você vai começar uma nova lição, a lição 2, aí está o título, né, geral, os princípios fundamentais da aliança. Tenho certeza absoluta que vai ser uma lição maravilhosa, como foi a lição que nós acabamos, né, de recapitular. E não se esqueça, né, você que não está indo na igreja, não está respondendo lá para o seu professor da unidade, muitas igrejas nem unidades estão fazendo na escola sabatina, então, por favor, responda os links, né, que as secretárias bondosamente estão enviando para você. A escola sabatina precisa continuar forte, né? E então, tome aí 1 minuto, 2 minutos, né, para responder a essas perguntas. Vamos orar então para encerrar a programação da escola sabatina desse sábado? Oremos. Bom Deus, bom Pai, nós queremos te agradecer do fundo do nosso coração, porque o Senhor, mesmo diante daquele momento tão triste, que foi da desobediência de Adão e Eva, Deus concedeu a eles uma nova, ou melhor, uma segunda oportunidade. Se aceitassem agora estarem com Deus, teriam então a salvação em Cristo Jesus. E isso é estendido para nós hoje. Nós também, ó Deus, temos andado muitas vezes longe do Senhor, temos andado
fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Temos muitas vezes duvidado do Senhor, mas nessa manhã de sábado, nós queremos, mais uma vez, fazer um pacto de amor e fidelidade para com o Senhor. Que realmente façamos uma aliança com o Senhor. E eu tenho, ó Deus, plena certeza que seremos grandemente abençoados. Portanto, te agradecemos por esse momento tão especial que o Senhor nos concedeu. Dá-nos um feliz sábado, são bênçãos que pedimos e agradecemos em seu nome. Amém. Muito bem, amados, chegamos então ao final de mais um programa da Escola Sabatina, né? Não se esqueça aí de divulgar aí o nosso canal para que você possa assistir aí todos os domingos o culto evangelístico. Nós estamos estudando aí o livro de Daniel, os cultos abençoados de quarta-feira, né? Os programas da Escola Sabatina. Eu tenho a certeza, amados irmãos, que isso está fazendo a diferença na sua vida, né? Você que não está conseguindo ir à igreja por causa da pandemia, né? Deus com certeza está te abençoando. Portanto, eu quero que você tenha um sábado muito abençoado e que a presença do Senhor seja também, logo mais, no início de uma nova semana. Se Deus nos permitir, estaremos juntos novamente no sábado que vem. Fique com Jesus e um feliz sábado.